Bom dia, meus queridos. Que bom estamos de volta hoje de novo com a aula de ciências. Veja só, na nossa aula de hoje nós vamos continuar a gravação de ontem, que ontem eu falei sobre a nutrição das plantas. Hoje eu vou terminar sobre nutrição das plantas e vou falar sobre a nutrição dos animais. Mas antes eu vou fazer um resumo pequeno sobre o que nós já estudamos, ok? Veja só. Nutrição das plantas e dos animais. Nós já vimos que todos os seres vivos precisam de alimentos para crescer fortes e saudáveis. E cada um necessita de um tipo diferente de alimento. As plantas, todas elas contêm água. E a maioria delas tem uma grande quantidade de água em sua composição. Como vimos o exemplo do tomate, da cenoura, da abacate, da madeira, melancia, uva, alface. Então, todas essas plantas elas têm água e grande quantidade de água. Também falamos sobre quebrar a dormência da semente, ou seja, a maioria das sementes, quando ela entra em contato com a umidade, ela começa a germinar. Mas existem outras sementes que elas precisam de outras coisas, de outro método drástico para acordar ou germinar, que nós vimos os exemplos do jatobá e de outros também que precisam de outros métodos além da umidade. Como o jatobá e outras plantas precisam de medidas drásticas para acordar. Transporte da água nas plantas. Vemos que a água que a planta tira do solo, ela anda por toda a árvore. Isso por vasos condutores que transporta a água ao longo do caule de toda a planta. Sobe pelo caule e sai das plantas através das folhas e junto com esse líquido a planta absorve nutrientes, que é o alimento do solo. Transpiração dos vegetais. Assim como ele tem água, ele também precisa de ar. Vimos que as plantas eliminam águas pelas folhas e esse processo é denominado transpiração, que ocorre através de pequenas aberturas nas folhas, que são chamados de estomatos. Além de controlarem a transpiração dos vegetais, os estomatos também permitem que o ar entre nas folhas e saia deles. Em dias quentes e secos, os estomatos se fecham para economizar água. E em dias chuvosos, e quando há água em abundância no solo, eles se abrem, permitindo que a planta transpire. Então, olha só, esse estomatos ele é muito interessante na planta. Quando é seco, ele se fecha. Quando está chovendo ou tem muita água, ele se abre para eliminar a quantidade de água em excesso das plantas. A capacidade de transpiração dos vegetais, entre tantos outros pequenos detalhes que observamos na natureza, revela a sabedoria de Deus e o imenso cuidado com que Ele planejou cada ser existente. Cada vez que nós enchemos o nosso pulmão de ar, o corpo aproveita o oxigênio e quando soltamos o ar, sai o gás carbônico. Aí entra os vegetais em ação. Por quê? Os vegetais utilizam o gás carbônico para o processo de fotossíntese, que é a alimentação da planta. Então, como nós necessitamos de oxigênio para quebrar a energia dos alimentos, as plantas precisam do gás carbônico para produzir a fotossíntese ou seu próprio alimento. Renovação de ar pelos vegetais. As plantas, como eu falei, eles absorvem o gás carbônico e libera o oxigênio. Vejam esse exemplo aí. O ratinho ele está quase morto, porque ele ali não tem mais oxigênio, só tem o gás carbônico, porque ele não se renovou, ele não recebeu mais oxigênio. Já no outro tem uma plantinha, aí deu tudo certo. Por quê? Porque a planta pegou o gás carbônico e devolveu
o oxigênio. Então, já vimos isso daí. As plantas e a luz. Assim como a planta precisa de água, a planta precisa de ar, a planta também precisa de luz. Os vegetais, eles são encontrados em todos os lugares, quentes, frios, altos, baixos, alagados, só que eles não podem sobreviver em lugares escuros e em lugares fechados. Eles terminam morrendo e eles sempre vão procurar onde tem a luz do sol, porque eles vão pegar a luz e transformar em fotossíntese junto com a água e o ar. A importância da fotossíntese. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, elas são seres produtores. Elas produzem o seu próprio alimento. Já vimos isso quando estudamos cadeia alimentar. Eles produzem o seu próprio alimento. Os vegetais produzem o seu alimento. Os animais herbívoros se alimentam das plantas. E os carnívoros comem outros animais. Então, nós vemos aí uma cadeia alimentar. Vemos o produtor, o consumidor número 1 e o consumidor número 2. Toda a vida na Terra, ela é sustentada pela fotossíntese, que é realizada pelos vegetais. Por essa razão, a fotossíntese é considerado o processo mais importante que acontece em nosso planeta. Daí está a importância de termos plantas, porque são as plantas que vão ajudar o nosso planeta a sobreviver, porque nós vamos ter mais oxigênio e menos gás carbônico. A alimentação dos animais. Então vimos, antes de eu entrar na alimentação dos animais, nós vimos que as plantas, o alimento da planta é solo, é onde ela fica fixada, a água, o ar e a luz solar, ou a luz. Então, ele necessita desses 4 elementos para sobreviverem. Então, 4 elementos. Principalmente 3, porque existem aquelas plantas aéreas que nascem em cima de outras plantas. Então, principalmente 3, que é a água, o ar e a luz solar. Alimentação dos animais. Então, como é que os animais se alimentam? Nós já vimos isso quando estudamos cadeia alimentar. Muitos deles utilizam a natureza e outros utilizam também os vegetais e outros utilizam outros animais. A classificação dos animais, ela é de acordo com a sua alimentação. Então, de acordo com o que eles se alimentam, eles podem ser classificados. Herbívoros, então. Herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, capim, folhas, frutos, raízes e sementes. Exemplos deles, ó, a abelha, o beija-flor, borboleta, cavalo, elefante, ovelha, peixe-boi, entre outros. Temos também os carnívoros, que são aqueles que comem principalmente a carne. A maioria deles caça para se alimentar, por isso são chamados de animais predadores. Os exemplos: a águia, o cachorro, a coruja, gato, leão, onça, tubarão. Os onívoros. Onívoros são aqueles que consomem tanto carne quanto vegetais. Então, eles se utilizam dos dois, dos produzidos pela natureza e também de outros animais. E aí nós temos alguns deles, como chimpanzé, jabuti, lobo-guará, morcego, porco, sagui, urso pardo, entre outros. E sapróvoros. Eles alimentam-se de outros animais mortos. São também chamados de saprófagos, ou seja, eles são chamados de carniceiros. Exemplo: caranguejo, hiena e urubu. Então, eles são chamados de carniceiros porque eles se alimentam de animais mortos. Então, a classificação é essa daí.
Certos animais, ele tem dietas específicas. Eles comem somente um tipo de alimento, como por exemplo o coala. O coala, ele vive na Austrália e come somente folhas de eucalipto. Essa cobra escabra, ela é uma serpente africana que se alimenta exclusivamente de ovos, não come nada mais do que ovos. O panda gigante que vive nas florestas da China come apenas folhas de bambu. E o tamanduá-bandeira, que vive na América do Sul, aqui na Bahia também tem, eles principalmente se alimentam de formigas e cupins. Então essas são as dietas principais dos animais. Então vimos que os animais, eles têm alimentações diferentes, dependendo da sua classificação. E através dessa alimentação, eles desenvolvem nutrientes para manterem vivos e com saúde. Então até os animais precisam de uma alimentação saudável e de uma alimentação equilibrada. É aquilo que a gente diz, tudo demais é sobra. Então eles não precisam comer a mais do que necessitam, nem também a menos. Cada um tem que comer aquilo que ele é destinado a comer. Então, meus queridos, aprendemos nessa aula sobre a nutrição das plantas e a nutrição dos animais. Nos encontraremos em breve com outros assuntos, Beijos e até a próxima.